Paz do Senhor para todos. Eu venho trazer uma palavra para o seu coração. Escuta a voz do Senhor Jesus Cristo falando com você através da sua palavra. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 37 diz: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Há um paralelo entre a geração de Noé e a nossa geração. Ali no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia fala que havia uma corrupção generalizada. Deus pesou no seu coração e decidiu destruir os homens, porque a corrupção, a imoralidade havia se multiplicado de tal maneira que havia somente um homem ali que agradava a Deus. Queridos, estamos vivendo um tempo de cada vez mais a corrupção, as instituições enfraquecendo, a credibilidade. Temos visto corrupção nos lugares mais altos da sociedade. Temos visto as próprias nações se movimentando. Temos visto novas doenças surgindo, pandemias, rumores de guerras, um estopim que a qualquer momento pode ser explodido. Diante de tanto caos, diante de toda a corrupção moral, onde cada vez mais há uma animosidade em relação à palavra de Deus, aos ensinos e princípios bíblicos, judaicos, cristãos. O aumento de ateísmo e também veneração, surgimento de religiões, na verdade, que viviam ocultas, mas que hoje elas estão aí de forma explícitas, como religiões luciferianas, religiões de ocultismo que adoram o inimigo. Diante desse fato, países ou continentes, como a Europa, que eram cristãs e que muitos avivamentos, muitos homens de Deus saíram de lá, mas que hoje a Europa, a gente vê um estado espiritual de letargia. A América também, quando eu cito a América, os Estados Unidos também passando por um processo parecido, e no Brasil também, mesmo assim, com tanta luta, nós também temos visto esse crescimento. Diante disso, Jesus falou de apostasia, Paulo vai falar sobre apostasia, sobre o surgimento do anticristo, que está perto de acontecer, pelo menos a sua aparição, a sua manifestação. Diante disso, nós precisamos olhar para a palavra. A palavra já nos adverte e nós precisamos andar com Deus. Diante de um cenário de pessoas, da grande maioria, ali se corrompendo, a Bíblia vai dizer que Noé, versículo 8 do capítulo 6, ele era justo e íntegro e andava com Deus. 3 coisas que eu quero salientar aqui nesta exposição. Ele era justo, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso está lá nas bem-aventuranças. Ser justo não é ser perfeito, mas ser justo é, de fato, primeira coisa, é o reconhecimento da justiça divina e também a prática, buscar praticar e buscar a justiça do reino, conforme nós vemos em Mateus 6, 33. Ser justo é querer andar de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. É não tirar do outro ou não dar a outro aquilo que eu não gostaria. Esse é um princípio básico. Ou seja, o que vocês querem que os homens vos façam, Jesus diz, façais vós primeiro. Outra coisa, integridade. Integridade é manter a origem. Ou seja, se a corrupção é deterioração, decomposição, putrefação, apodrecimento, adulteração das características originais. Se a corrupção é isso, é perder as características originais, é adulterar aquilo que era original, vai perdendo, vai perecendo, vai destruindo, vai se corrompendo, vai se deteriorando.
Quem se mantém íntegro é aquele que mantém as características originais. Para isso precisamos ser como sal, o sal da terra. Precisamos andar com Deus, porque o sal, dentro dos seus princípios ativos, ele tem o poder de conservação. Por isso que a Bíblia nos chama de sal. Precisamos andar com Deus. Somente andando com Deus é que nós rompemos com esse sistema, com o sistema do mundo. Somente andando com Deus é que vencemos a nós mesmos. Somente andando com Deus vencemos o pecado. É rompendo, é o rompimento com as alianças, com tudo aquilo que é contra Deus. Tudo aquilo que me afasta de Deus, eu preciso me afastar de tudo aquilo que me afasta de Deus e me aproximar de tudo aquilo que me aproxima de Deus. Jesus está voltando. Ele nos deu um sinal claro. Ele nos fez um paralelo entre a geração de Noé e a nossa geração. Diante disso, como cristãos, o que nós precisamos fazer? Noé significa descanso. Diante de todo o caos, de toda a malignidade, de toda a corrupção moral, então Noé vem para que Deus agora estabeleça um novo povo, uma nova promessa. Estamos aqui esperando a volta de Jesus, porque sabemos que tudo isso vai passar, mas as suas palavras não vão de passar. Enquanto Jesus não vem, o que compete a cada um de nós? Primeiro, andar com Deus e nos mantermos íntegros. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Outro, preparar a arca para a nossa família. Primeiro, salvar a nossa família, cuidar da nossa família. Antes de cuidar da família dos outros, chorar pela nossa própria família. Hebreus 11, 7. Isso ele fez por fé. Ele salvou a sua família, 1 Pedro 3,20. Toda a família de Noé foi salva. E pregou a justiça. Enquanto Jesus não vem, 2 Pedro capítulo 2, 5. Ele pregou. Ele foi pregoeiro da justiça, dizendo: arrependei-vos, porque vai vir um dilúvio. Estão acreditando? Muitos não. Quem deu crédito à nossa pregação? Mas estamos fazendo a nossa parte. Vamos pregar, dizer que Jesus vem e que é necessário que o homem se arrependa e se volte para Deus. E por fim, olha que coisa extraordinária, é porque Noé é citado quando Deus faz uma promessa de restauração de Israel 1.600 anos depois da aliança de paz que Deus fez com ele. É citado em Isaías 54, 9, a aliança de paz. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. O homem obediente, aquele que anda com Deus, ele jamais será esquecido. E ele será lembrado por Deus como referência em outras gerações. Que Deus nos abençoe, que vivamos como Noé. Nesse tempo, façamos a diferença. A qualquer momento, Jesus virá buscar o seu povo e que estejamos preparados para subir com ele. A paz de Cristo. Deus te abençoe. Amém.